Que Dieu soit béni. Que Deus seja abençoado. On va lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. J'ai qu'un seul verset. Tem único versículo. C'est cet après-midi ou ce soir. Esta tarde. Ecclésiaste 12. Eclesiastes 12. Au premier verset. No primeiro versículo. Ecclésiaste 12. Eclesiastes 12 no primeiro versículo. On va lire tous ensemble, chacun dans sa version. Cada na sua versão. Nous allons lire tous ensemble. Vamos 1, ler todos juntos. 2, 3. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Je vois beaucoup de gens me regarder. Peut-être on a un petit problème de version. Alléluia. Amém. Je suis bel et bien en Ecclésiaste 12 Estou em au Eclesiastes premier 12 verset. no primeiro versículo. Ici, moi j'ai la version Louis II. C'est Aqui bel et tem uma bien versão Louis II. Ecclésiaste 12 au premier verset. Qui a ma version? Voilà. Il y a des gens qui ont cette version. Merci, nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Obrigado, podemos tomar nossos assentos. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Eu vos Jésus-Christ. saúdo no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Et merci au Seigneur qui m'a donné ce souffle de vie. Obrigado ao Senhor que me deu esse fôlego de Je vida. remercie nos pasteurs, Eu Maman agradeço ao Liliane, nosso pastor, Mamã Liliane, la pasteur Liliane et le pasteur Alain. a pastora Liliane e o pastor Alain. Je crois qu'ils nous suivent maintenant. Acredito que eles estão a nos seguir agora Pour cette marque de confiance. por esta marca de confiança. Et merci aux dirigeants de la jeunesse, E obrigado aos Papa dirigentes da juventude et Maman Mafuluta, pour Papai e cette Maman Mafuluta. invitation. por este convite. J'ai été bien accueilli Eu fui bem acolhido et vraiment merci pour le travail que vous êtes en train de faire. e obrigado pelo trabalho que estão a Et je fazer. vous salue tous, Eu jeunes, saúdo vous todo qui êtes mundo, ici. jovens que estão aqui. Alléluia. Amém. Le thème que nous devons développer ce O tema soir, que vamos desenvolver esta noite c'est jeunes face à la é sexualité. juventude face à sexualidade. C'est un très joli thème. É um tema muito bonito. Et lorsqu'on m'a convié pour prêcher par rapport à ce thème, E quando me convidaram para pregar em relação a este j'ai tema, directement sauté sur l'occasion. eu simplesmente pulei na ocasião, Et c'est Félicien porque eu Amakas. fiquei muito feliz. Alléluia. Amém. En étant jeune, Enquanto jovem, j'ai toujours eu une prédication eu sempre tive uma pregação en moitié par rapport à cette situation. na metade em relação a esta situação. On va directement attaquer parce qu'on n'aura vraiment Vamos pas trop de diretamente temps atacar porque não temos muito tempo. et on aura beaucoup de temps pour les questions et Teremos réponses. muito tempo para perguntas e respostas. Alors, nous devons savoir une chose Então devemos saber uma par coisa rapport à ce thème. em relação a este tema. C'est que Dieu, la manière dont il a créé son monde à É lui, que Deus, da forma que Ele criou o seu mundo, Dieu gouverne ce monde Deus ici governa este mundo aqui en utilisant des lois usando leis et des commandements. e mandamentos. C'est comme ça qu'il avance avec la manière dont il dirige ce É assim monde. que Ele avança com a maneira que Ele dirige. Donc esse je peux mundo. le dire, il Então utilise posso dizer, des lois Ele usa et des leis, principes établis. princípios estabelecidos. Alléluia. Amém. Voilà, donc j'aimerais que tu retiennes cette phrase Por isso que eu queria que você retenha esta parce que frase, tout ce que je veux porque dire, tudo que eu vou je dizer, vais tourner autour de ces eu vou choses. rodear nestas coisas. Alors maintenant, comme nous sommes en train de parler de la Como jeunesse estamos a falar da juventude, face à la face sexualité, à sexualidade, j'ai dû parcourir eu percorri pour essayer de voir c'est quoi la jeunesse en para fait. tentar ver o que é a juventude. Alors le dictionnaire m'a dit ceci, Então o dicionário me disse assim, que dans une définition le plus facile uma possible, definição mais fácil, la jeunesse, a juventude c'est juste une période qu'on appelle une période de fleur d'âge. é só período que chama flor de idade. Alléluia. Amém. C'est une période où Un la période personne est au summum de ses compétences. Que a pessoa está no cume das suas competências. Ça, c'est la première des définitions que Essa é je a peux te primeira donner. definição que eu posso Et la dar. deuxième des E a définitions, segunda definição c'est que la jeunesse, é que a juventude c'est la partie é a parte de la vie da vida qui est entre l'enfance que está entre a infância et l'âge de la e a responsabilité. idade da Retenez responsabilidade. bien le terme que je suis Retenha en muito train bem esses termos d'utiliser que eu estou a usar, parce que nous allons utiliser le même terme que vamos plus usar tard. o mesmo termo mais tarde. Je dis c'est la partie Eu disse que é a parte de la vie da vida entre l'enfance entre a infância et l'âge de e a responsabilité. idade de responsabilidade. Alors nous allons aller un peu plus loin. Então vamos ir mais distante. La jeunesse, A juventude c'est aussi cette manière também é esta forma de conserver de conservar des facultés faculdades et mentales jeunes.
e mentalidade jovem. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, Quer tu dizer, peux avoir 70 ans, você pode ter 70 mais anos, tu peux avoir les mentales jeunes. mas você pode ter uma mentalidade jovem. Alors les gens vont dire, Então as pessoas vão dizer, il est papa, ele é um pai. mais en le regardant, il est jeune. Olhando para ele é Parce jovem, que sa manière de porque a réfléchir, sua forma de sa pensar, mentalité a sua mentalidade est actuelle en é fait. atual. Alléluia. Amém. Je crois que je suis en train de parler aux Acredito que estou a intellectuels. falar nos Parce intelectuais. que quand on est jeune, on est aussi Quando somos jovens, intellectuel. somos intelectuais. Et on est encore dans cette fleur E ainda d'âge estamos nessa flor de idade, au niveau des études. a nível Alléluia. dos estudos. Vous allez me permettre aujourd'hui d'être un Permitem peu hoje ser thématique. mais ou menos temático. Parce que après, je vais parler du côté spirituel. Que depois eu vou falar do lado espiritual. Alléluia. Amém. Donc on peut être vieux, Então podemos ser velhos, mais jeune ici. mas jovem aqui. Alléluia. Amen. Donc quand je parlerai de la jeunesse, Então, quando falarei da comprenez-moi dans cet angle-là. Entende-me neste ângulo. Maintenant, j'aborde la sexualité. Agora eu vou falar da sexualidade. Lorsque j'ai cherché, Quando eu procurava, j'ai trouvé que la sexualité, eu encontrei que a en fait, sexualidade c'est l'ensemble é o conjunto de ce qui tourne do que rodeia autour du comportement sexuel. em volta do comportamento sexual. Alléluia. Donc Amen. sentez-vous à l'aise lorsqu'on Então va se sentem parler à vontade de la quando vamos falar da sexualité sexualidade. et lorsqu'on va utiliser les mots E sexe. quando vamos utilizar a palavra sexo, Parce qu'on est entre jeunes. porque estamos entre jovens. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Merci beaucoup. Muito obrigado. Et aussi, je vais utiliser E também vou usar les termes sexualité o termo sexualidade comme responsabilité. como responsabilidade. Alléluia. Amém. Merci beaucoup. Muito obrigado. Maintenant, revenons à ce que nous venons de lire. Então, voltando aqui, nós acabamos de ler Ecclésiaste 12, em Eclesiastes 12, au premier no verset. primeiro On versículo. va analyser ce Vamos verset. analisar este versículo. Jeune homme. Jovem. Et ici, quand la Bible parle d'homme, Quando a Bíblia fala il de ne homem, parle pas d'un homme qui porte un sexe masculin. não está falando do homem que carrega um sexo Il masculino. parle de la manière dont Dieu a créé. Ele fala da forma que Deus Quand criou. on parle de l'homme, Quando falam do on homem, parle de cet être qui est estamos a falar desse ser créé à l'image de Dieu. criado à imagem de Deus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Jeune homme, Jovem, réjouis-toi alegra-te dans ta jeunesse. na tua mocidade. C'est une belle phrase, n'est-ce Uma bela pas? frase. Celui qui écrit peut souligner ça. Aquele que escreve pode sublinhar. Réjouis-toi Alegra-te dans ta na jeunesse. tua mocidade. Et virgule. E vírgula. Livre ton cœur Dá o teu coração à la joie pendant le jour de ta jeunesse. alegria durante os dias da tua mocidade. Ici, il dit quelque chose. Aqui estão a falar uma Il dit le coisa. jour de ta Fala os jeunesse. dias da tua Donc mocidade. c'est que la jeunesse Então quer dizer que a juventude a une durée. tem uma duração. Alléluia. Amen. La jeunesse a de jours, A juventude a de tem mois, dias, há meses a des années. e tem anos. Donc cela veut dire la jeunesse Isso aussi quer dizer que a peut juventude finir. também pode acabar. Parce qu'il parle de jours de ta Porque estão a falar dos jeunesse. dias da tua juventude. Et il dit, Ele diz, marche dans les voies de ton cœur. caminha no caminho do teu coração. Donc cela nyonso motema no Quer dizer, remember. todo o caminho que o teu Tango coração usa te jeune. vai. Enquanto você for jovem, Landa yango. pode seguir. Et il ajoute ceci. E aumenta o seguinte, Marche dans les voies de ton cœur caminha nos caminhos do et teu coração. selon les regards de tes yeux. E segundo os olhares. Donc ndenge ozelenge bongo. Enquanto você for jovem, Bitala tala ozaka nango da wana. forma que você olha muito, Landa yango. pode seguir. Tambola nango ndenge Anda à olingi. vontade como você quiser. Alléluia. Amém. Marche selon les voies. Caminha segundo Selon as les veredas, sentiments de ton segundo cœur. os sentimentos Parce que do teu tu es dans le coração. moment où Porque você está no momento que ton corps te demande o teu beaucoup. coração te pede muito. Alors vas-y. Então pode dizer. Alléluia. Amém. Mais maintenant, Mas agora, il ajoute e aumenta un point virgule. ponto e Et vírgula. puis il dit, mais, Diz, mais, sache que saiba que pour tout cela, para tudo isso, Dieu Deus t'appellera vai te chamar au jugement. para um julgamento. Oh. Mais moi, je reviens au premier. Mas eu volto para o primeiro, Dans la première phrase. na primeira frase. C'est pas Dieu qui me dit ici. Não é Deus que me diz Jeune aqui, homme, jovem, réjouis-toi dans ta jeunesse. alegrai-te na tua mocidade. Je descends en bas. Eu desço embaixo. Mas, Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. dá o teu coração a alegria durante os dias da tua mocidade. Je ne sais pas si aussi vous voyez ça. Eu não sei se vocês também estão a ver isso. C'est dans les mêmes versets. Hein. Está no mesmo versículo. Mais en bas, il dit, Mas mais embaixo ele diz mais.
C'est comme tu es à la maison. É como se estivesse em casa. Tu arrives, tu entres comme ça. Você chega e entra assim. Papa dit, ah, O papai diz, já chegaste? osa bien. Estás bem? Au moins, biloko na mesa. Estás a ver todas essas coisas na mesa? Lia. Podes comer. Lia na yo. Podes comer. Ah yo, c'est E précipité. você vai se precipitar a começar a Ah, comer. mais en tout cas, Lias. E como ele diz, pode comer. Lias à l'aise. Seja à vontade. Au moins, tu crois qu'il y a une porte na porte à Você vê ele chambre. quer entrar na porta do quarto. Abi, merci, les sangs. Ele diz, mas podes acabar tudo. C'est un petit et dosé. Naquela parte o apetite vai baixar um Pourquoi pouco. il y a une condition? Porque é Pourquoi? mais com condições. Por quê? C'est là où maintenant les choses sérieuses É agora commencent. que as coisas sérias começam. C'est comme si tu entrais dans la maison et papa te dit, É como se estivesse a entrar em casa. Liana, E o papai yo. diz, coma. c'est un don lingi. Faça como você quiser. Mais, Mas s'assure aussi les sabilo. assegura-te de acabar esta comida. Waouh. C'est là où les problèmes commencent. É ali que os problemas começam. Mais pourquoi tu m'appelles en jugement? Mas por que me chamas em julgamento? C'est ma première question. É a minha primeira Parce que pergunta. Porque eu também quando question. cheguei aqui vim Toi qui chamas me em julgamento se você que me diz. d'aller faire tout ce que E je fazer veux. tudo quanto eu quero. Alléluia. Amém. Est-ce que j'ai mal fait de me réjouir? Será que eu fiz mal de me alegrar? Non. Não. Parce que c'est toi qui m'as dit d'aller me Pois é réjouir. tu que me disseste de me alegrar. Est-ce que j'ai mal fait d'en profiter? Será que eu fiz mal de aproveitar? Non. Não. Parce que c'est toi qui m'as dit d'en profiter. Pois foste tu que me disseste para Mais aproveitar. pourquoi le jugement Mas por que o julgamento intervient? intervém? Et je veux te dire pourquoi. E eu vou te dizer por Les quê. jugements O interviennent julgamento intervém à cause de la manière dont tu vas te réjouir. por causa da maneira que você vai se alegrar. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém me Se entende? réjouir dans la jeunesse n'est pas mal Se du tout. alegrar na juventude não é La mal. manière de se Mas réjouir, a maneira de se c'est alegrar cette manière-là qui te conduira en jugement. é esta maneira que vai te levar em julgamento. Alléluia. Amém. Et quand j'étais en train de préparer ça, E quando eu estava a preparar isto, le Seigneur m'a dit o Senhor me disse de ne pas rater de dire ce que je suis en train de de dire. não faltar de dizer aquilo que eu estou a dizer agora. Alléluia. Amém. Parce qu'il a envie de toucher quelqu'un. Porque Ele quer tocar alguém. Et c'est pour cette unique personne-là que Por je esta suis venu. única pessoa que eu vim. Profite comme tu veux, Aproveita como quiseres. mais sache qu'il y a un jugement. Mas saiba que é um julgamento. C'est à cause de ta manière de te É réjouir por causa da tua forma de se alegrar, d'en profiter. de aproveitar. Voilà pourquoi tu seras emmené en Por jugement. isso é que você estará em julgamento. Alors, laisse-moi te dire ceci. Então deixa-me te dizer, La o connaissance conhecimento ou l'ignorance ou a ignorância dans des interdits nas coisas proibidas de Dieu de Deus te responsabilise. te responsabiliza. Te responsabilise. Te responsabilise. Puisqu'il te dit, réjouis-toi. Quando ele diz alegra-te, Tu te limites là. você se limita Alors ali. qu'il y a un main. Enquanto tem um mais. Et on a étudié en E français estudamos em francês, que ça nous dit ceci. que nos diz assim, Lorsqu'il y a une phrase, il y a un main. quando tem uma frase e tem um mais, C'est que ce qui va suivre après quer dizer o que vem depois, annule ce qu'on avait dit avant. anula o que disseram antes. Qui était ce jour-là en classe Quem avec nous? estava nesse dia, Merci beaucoup. Annule ce qu'on a dit avant. anula o que disseram antes. On avance. Vamos avançar. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup ne vont pas vraiment m'aimer. Eu sei que hoje muitas pessoas não vão me amar, Mais c'est pour cela que nous sommes ici. mas é por isso que estamos aqui. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Donc, Então, j'évolue. vou evoluir. Je ne suis pas donc venu te dire ce que tu connais déjà. Eu não vim te dizer o que você já conhece, Alléluia. Amen. Je suis plutôt venu mas eu vim rappeler les responsabilités lembrar as que vous responsabilidades avez face à la que sexualité. vocês têm em relação à sexualidade, Alléluia, que vous Amen. connaissez d'ailleurs que déjà. vocês já conhecem, Que vous connaissez presque que déjà. vocês já conhecem muito. Alléluia. Amém. Et un jour, quelqu'un m'a posé une E question. dia alguém me colocou uma Et il m'a dit, pergunta. mais si Dieu savait Me disse, se Deus já sabia que la sexualité va me mettre dans des conditions que a bizarres, sexualidade vai me colocar em condições ou bizarras, bien le sexe me mettra dans des ou o conditions sexo vai bizarres, me colocar em condições pourquoi bizarras, kasalongolaka na ye yango por que ele te, não tirava isso bongo azongiselanga ngo ntango na kokolaka? e me devolver quando eu crescer? Alléluia. Amen. C'est la question qu'on m'a posée. É a pergunta que me Et fizeram. moi, j'ai amené cette réponse. E eu trouxe essa La resposta. première des A réponses. primeira resposta. Personne dicte à Dieu les méthodes qu'il doit suivre. Ninguém dita a Deus os métodos que ele deve seguir. Il a lui-même les propres méthodes. Ele mesmo tem os próprios métodos. Et la métodos. deuxième réponse, E a segunda c'est à resposta. cause de la responsabilité. É por causa da Dieu responsabilidade. voulait nous rendre responsables dès le bas âge. Deus queria nos tornar responsáveis desde a terra idade. Alléluia. Amém. J'évolue. Vou evoluir. Amém. Maintenant, comment se réjouir? Mas agora, como se alegrar? Vous allez me comprendre pourquoi je tarde Vão me ici. entender por que eu estou a demorar aqui. Philippiens 4:4.
Filipenses 4, La 4. phrase, elle est vraiment courte. A frase é muito curta. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Réjouissez-vous Alegrai-vos. toujours dans le Seigneur. Alegrai-vos sempre no Je le Senhor. répète, Vou repetir. réjouissez-vous. Alegrai-vos. La réponse A resposta de comment se de réjouir como se alegrar de l'Ecclésiaste de Eclesiastes se trouve en Philippiens. se encontram em Filipenses. Réjouissez-vous Alegrai-vos toujours dans le Seigneur. sempre no Senhor. Réjouissez-vous. Donc Alegrai-vous. cela veut dire Isso la quer manière dizer, dont vous devez a maneira como vocês devem, profiter de votre... Senhor. Alléluia. Amém. Même si vous allez vous réjouir, Mesmo que vocês vão se alegrar, c'est en le faisant dans le Seigneur. mas fazendo no Et quand on Senhor. dit dans le E Seigneur, quando dizemos no c'est en Senhor, respectant les enclos é respeitando as du cláusulas Seigneur. do Senhor. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Lembrem-se do filho pródigo. Il avait profité de sa Ele jeunesse, aproveitou da sua juventude, mais hors la parcelle de mas son fora père. do quintal do seu pai. Quand on dit dans le Seigneur, Quando falamos no c'est Senhor, dans les enclos de la é parcelle du Père. dentro das cercas do quintal. Parce que papa aussi était capable d'organiser une fête, Porque papai também era capaz de organizar uma festa, mais dans l'enclos du Père. mas dentro do pai. Mais lui, il voulait se réjouir hors l'enclos Mas du é que Père. queria se alegrar fora do pai. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. La sexualité. A sexualidade. La sexualité. A sexualidade. Par rapport à moi jeune Em relação a mim, jovem, et par rapport à l'utilisation em de la relação sexualité, à utilização da sexualidade, c'est de me rendre responsable de ce que je suis en train de é faire. de me tornar responsável daquilo que estou a Car si tu fazer. n'es pas Pois responsable, se não és on ne responsável, peut pas te juger não pour cela. podem te julgar por isso. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Et la chose qu'on appelle la sexualité, E a coisa chamada Dieu a sexualidade, créé l'environnement pour Deus cela. criou ambiente para Et isso. cet environnement, E este ambiente on appelle ça le mariage. se chama o casamento. Alléluia. Amen. Avec sa femme ou avec son Com a homme. sua mulher ou com seu marido. Et vous savez, en feuilletant la Bible, E vocês sabem bem, dans le livre de Genèse Bíblia, 4, 17, no livro de il y a une Gênesis histoire là 4, d'un 17, homme qu'on appelle Caïn. há uma história de um homem que se chama Même Caim. Caïn, après être rejeté par Dieu, Mesmo Caim, depois de ser rejeitado là por où Deus, il est parti, il a onde ele foi, respecté les lois de ele l'Éternel. respeitou as leis do Eterno. La Bible dit A Bíblia diz que Caïn que Caim connut sa femme, conheceu a sua mulher, après il a eu 2 enfants. depois teve 2 filhos. Donc il a pris Então ele les tomou conditions qu'il fallait pour que cette dame-là soit appelée sa femme. as condições que eram necessárias para que essa mulher seja chamada Donc sua pour esposa. profiter de la sexualité, Então, aproveitando da sexualidade, il faut le faire dans les cadres qu'on appelle les mariages. devemos fazer no quadro chamado casamento. Donc si tu n'es pas marié, Então, se não fores casado, l'organe génital que tu as, o órgão genital que tens, tu peux en profiter juste pour faire des nécessités. você pode simplesmente aproveitar para fazer Tu necessidades. ne peux pas en profiter pour faire autre chose. Você não pode aproveitar Car pour disso en para faire fazer outra autre coisa. chose, Mas porque para fazer outra coisa, C'est dans le mariage. Et nous casamento. Est-ce que je suis en train de parler aux será jeunes? que eu estou a falar nos jovens? Parce que je suis jeune. Hein? Porque eu sou jovem. Alléluia. Amém. Maintenant, on va entrer dans un point Agora vamos entrar num ponto que je préfère, moi. que eu prefiro. Alléluia. Amém. En effet, le Seigneur insiste trop De fato, o Senhor insiste sur la muito sexualité sobre a sexualidade, parce qu'il connaît porque Ele sabe les dangers qui s'y trouvent. os perigos que lá se encontram. S'il insiste pour ele que nous insiste puissions éviter Para que nós possamos la evitar sexualité dépravée a sexualidade depravada, parce qu'il connaît les difficultés, les conséquences porque Ele conhece as dificuldades e as consequências qui aqui, s'y trouvent. que se encontram. Alléluia. Amen. Maintenant ici, je vais séparer en 2 points. Aqui eu vou dividir em 2 pontos. Et je vais appeler ça porte. E vou chamar isso de porta. Je vais parler de 2 portes. Vou falar de 2 portas. Alléluia. Amém. Je vais parler des portes Vou falar da porta physiques física, qui sont visibles que são visíveis, et les portes e as portas spirituelles. espirituais. Quand je parle des portes physiques, Falo de portas Visible. físicas, visíveis. comprenez-moi que je vais aussi parler des portes Estou a tentar falar de portas qui sont liées à l'homme, que são ligados ao dans homem, son physique, dans son intellect. no seu intelecto físico. Alléluia. Amém. Il nous amène à éviter cela, Nos leva a evitar isto. car c'est ce qui constitue un danger pour nous. Por isso, pois é isso que constitui perigo para nós. Je parle de la dépravation sexuelle Estou a dans le falar da milieu physique. depravação sexual no físico. Pourquoi éviter cela? Por que evitar isto? Parce que c'est lui qui connaît Porque
Porque aquele que conhece la dépravation sexuelle dans sa a jeunesse depravação sexual na sua juventude souffrira de quelque chose physiquement. vai sofrer alguma coisa fisicamente. La première des A choses, primeira coisa, il souffrira de la comparaison. vai sofrer de comparações. Vous connaissez Coca-Cola, né? Vocês conhecem a Coca-Cola? Vous connaissez Fanta? Vocês conhecem a Fanta? Si je vous pose la question entre Coca et Se eu colocar Fanta, vous allez dire quoi? vocês vão dizer Il y o a quê? des autres qui vont dire Coca, n'est-ce Outros pas? vão dizer Coca. Comment vous connaissez que Como é que Coca vocês est sabem plus que sucré? Coca é mais... Parce que vous avez eu à comparer les deux goûts. Porque vocês compararam os dois gostos. Donc un jeune Então, um jovem qui s'abstient de sa vie sexuelle avant le mariage que tem a sua vida sexual antes do casamento, n'aura pas un problème de comparaison. que abstém da sua vida sexual antes do casamento, N'aura pas un problème de não haverá comparaison. problema de comparação. Un jeune Um jovem qui ne connaît pas la que não sexualité conhece a sexualidade avant son mariage antes do seu casamento ne sera pas comparé. não será comparado. Il va comparer quoi? Vai comparar o quê? Vous voyez? Estão a ver? Dans la sagesse de Dieu, Na sabedoria de s'il n'a Deus, pas voulu que l'on pratique la sexualité trop jeune, se ele não queria que nós praticássemos ce n'est pas a sexualidade seulement muito jovem, spirituellement, não é somente c'est espiritual, aussi physiquement. também físico. Et demandez aux couples, ils vont vous E dire. pergunte aos Et même à casais, ceux eles vão qui vos gèrent des dizer, couples, mesmo aqueles que 80% casais, dans les 80% couples, no les casal, problèmes problemas viennent de ce que je viens de dire. vem La daquilo que eu estou a ver, comparaison. a comparação. Azarana Antonio, Ela estava com Antônio. j'espère qu'Antonio Azate na salle. Espero que não tenha nenhum Antônio aqui nesta sala. Siko après, Akomana Jano, Depois ele está com Janot. so Azana Jano, Quando está com Janot, Aokanisa Antonio. está a pensar no Antônio. Siko Sora Ebaka Antonio te. Se não conhecesse o Daniel Antônio, Akanisa Antonio. como é que ela poderia pensar Dieu no Antônio? sachant là. Deus sabendo disto, Yango emission mi batela na Você otongo que zana diz, no se bolenge. protege enquanto C'est você là for kaka tango jovem. kobal. Espera quando casar. Amayele to amayele te. Ele sabe ou não. Tokobete anzaye mabo. Podemos aplaudir a Deus. Voilà. La deuxième chose, A segunda coisa c'est les imprévus qui peuvent compliquer ton futur. são os imprevistos que podem complicar o teu futuro. Okozwa mimobo. Você pode ficar grávida, Okanaka te. que você nem pensou. Oyo babongisela oke falo bala prince. E você que já fizeram uma coisa que Prince você siko ya balaka mwasi o bayeba ete pa mibali. e o príncipe que só casa com mulheres virgens. Omondo okutana puspuse. Você está a ver como é que você vai se encontrar com o Yo bagageiro. moko ke komikaba. Você sozinho foste se oferecer. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de ces termes. Eu estou a falar deste tema. Pas pour dire que pousser est mabe. Não para dizer que o bagageiro é mau. Pour nous l'action na niveau longwe na Só niveau para te que. mostrar o nível onde você saiu, o nível Alléluia. onde você está Parce aí. que ça va compliquer ton futur. Porque vai complicar o teu futuro. Les amibali mususu Há homens, andenge na bango na sua balingana forma, na bango basi babota déjà te. Não gostam de mulheres Eza que na já choix têm na filho. ye. É a sua escolha. Ozomona. Donc Amen. compliqué na yo. Então você vai se Et il y a même complicar. des hommes qui disent E há homens chatos que match dizem jamais banda déjà 1-0. Donc match fait bandara 0-0. o jogo nunca começou em 1 e 0. Sempre Voilà. começa 0 e 0. Maintenant si yo so mobile na o azarane mutaba 0-0. Imagina que se for o teu marido é uma Donc pessoa de te 0 0. conserver dans ta jeunesse. Então se conserve na tua Et juventude. pour faciliter au makambo Vai na te oluko. facilitar muita coisa. Na bi mabe. Eu falei mal? Toza entre ba jeune to. Estamos entre jovens ou não? Merci. Obrigada. Autre chose. Outra coisa. Ça va t'éviter des maladies. Vai evitar doenças. Parce qu'on doit sida. Porque você pode ter sida. Ok? En entrant dans la sexualité trop jeune, tu peux être Entrando na déformé. sexualidade muito jovem, você pode estar deformado. Alléluia. Amen. C'est pour t'éviter des maladies. Et para C'est evitar pour doenças. t'éviter aussi Et un para também changement evitar morphologique. Uma mudança morfológica. Posez la question aux hommes mariés et aux femmes Coloquem a mariées. pergunta aos homens Vous savez casados ou mulheres pourquoi? casadas. Sabem por quê? Quand quelqu'un Quando um homem est avec une personne après des années, está com uma pessoa depois de muitos bah, anos, comment on dit kokokana? começam a ficar parecidos. C'est la sexualité qui fait ça. É a sexualidade que faz Quand isso. il partage des hormones, Quando ele partilha hormônios. yo so kokana po ton ba pixaki yo. E você que foi lá e quando te So proibiram. okokana mutu mo abala ote. E você se Mais parece com uma pessoa que não casou bobeta contigo. 15 ans. Mas você fez 15 anos. Bo kenda, bo Vocês mata, foram, bo subiram, kita. desceram. Est-ce que je suis en train de parler aux jeunes? hein? Será que eu estou Ah, falando eu aos sou lá, jovens? jeune. Eu vim conversar com os jovens. Bimbisangai. Me perdoe. Parce qu'au départ, j'ai posé des bases. Talvez porque no início eu coloquei Maintenant, base. tu vas ressembler Agora você vai se parecer. à como ezoelanga na obanga Os bato nomes estão bazala. a me vir, mas eu não quero citar porque... Tu vas ressembler à Você vai se parecer com Antonio Ezoya Makas. Antônio. Esse Antônio está me Parce que yo vendo. que kobala mutu mususu. E você vai C'est casar com outra compliqué. pessoa. É Dieu complicado. sachant cela, Deus yango sabendo ebisi disso. yo Por isso é que ele te disse. doser. Se C'est là conserve. l'ibal.
Conserve e espera o É, mas casamento. ok, foi na A hora hora. está a passar, eu tenho que andar. Alléluia. Amém. Ça va, c'est pour t'éviter É para evitar un manque uma d'un falta précieux cadeau. de presente Parce precioso. que la virginité Porque a et la virgindade chasteté, e a castidade c'est un cadeau é presente qu'un homme peut donner à sa femme que o homem pode dar à sua et la mulher femme peut donner à son e homme. o homem pode, e a mulher pode dar ao seu homem. Je suis au Kotalbal aux cadeau. E se você entrar no casamento e não tem On presente, peut ça déjà moyibi mo cadeau à você já tem quelqu'un. ladrão presente e ele já foi com presente. Ce qu'on Kotiba sans cadeau. Você vem no casamento sem presente. Bon, bolim sangai, Me perdoem, bolim sangai. me perdoem. Alléluia. Amém. Et c'est pour les hommes et pour les femmes. Hein. Isso é para as mulheres e os homens. Tu vas manquer de cadeaux. Você vai E faltar há presente. problema. E tem Il problema. y a une chose qui ne manque jamais. Há uma coisa que nunca falta. Ici, je parle aux parents. Aqui estou a falar dos pais. Bah, bien locaux. Eles sabem dessa coisa. La sexualité dans la A jeunesse sexualidade va da t'enlever juventude quelque chose. vai te tirar alguma coisa. L'innocence. A Et inocência. cette innocence-là, Esta inocência, les gens peuvent le lire dans les yeux. as pessoas podem ler nos olhos. Bah, papa va maman non le Os bas. pais sabem Ah, do que eu estou a maman. falar e as mães também. Kotika boy papa Você tali. entra assim, o pai vai olhar para você. Bah, maman va mon passe. E Nous les as papas mamães appellent maman. que sofrem. Toi, ta fille. E o pai vai falar, você é Maintenant, a la tua zagi na filha. yo tota la TV. Mas eu estava aqui contigo a So, assistir a neni televisão. ni yo zo condamné Como é que nga. você está me condenando? L'innocence dans les yeux. A inocência nos Désormais, olhos moi, voile, mon é como robot. véu. Cette voile-là, Esse véu elongwa. sai. Voilà pourquoi on te dit, Pour ça que c'est tu là disais, na yo kaka libala. Espera Ça mesmo va te casamento. faciliter beaucoup de Vai te choses. facilitar muita coisa. Na évoluer. Vou evoluir. Sur les plans spirituels Sobre o maintenant. plano espiritual Na agora. oscili c'est la bakoto. Vou acabar este lado. Je crois que après 5 ans, Acredito daqui a 5 nous anos, aura cette occasion pour vou ter mais naloba uma makambo. ocasião dessa para falar Na makambo ba jeune. sobre os jovens. Sur les plans spirituels, Sobre o plano espiritual, ici c'est encore très bizarre. aqui é mais bizarro. Les portes que la As sexualité dans la portas que a jeunesse peut sexualidade ouvrir. na juventude So pode te abrir. yeba ki Se yango, você soubesse disto, olinga osande tozara na kala. você Moi, poderia moi, fazer ça, como olha, nós eu fazemos kimi na antes. avenir ana. Mulher está passando daqui, você foge do outro Donc vandi pra na rua. fiancé no bo Você vandi está pena. sentado com tua noiva. Posala bosola na telefone A me vontade é só bozansa. conversar no telefone, estão juntos. Si tu savais, Se você soubesse, si tu savais. se você soubesse. La sexualité dépravée A sexualidade ouvre depravada les portes aux entités démoniaques, abre portas a entidades demoníacas, donc des démons. demônios. Et belé ba na vie na. Muitos vão vir em tua Mais je vida. vais entrer en profondeur Mas vou pour entrar em comprendre. profundeza para você entender. Apocalypse 3:20. Apocalipse 3:20. Ici Jésus dit ceci. Aqui Jesus diz assim: Voici, je me tiens à la porte Eis que estou na porta et je frappe. e bato. Si quelqu'un entend ma voix, Se alguém ouvir a minha ouvre la voz e porte, abrir a porta, j'entrerai chez lui, entrarei em je sua casa, soupirai avec lui cearei com ele et lui avec moi. e ele comigo. Landanga bien Me segue muito bem. na verso totiota. Esse versículo que nós acabamos de Voici, ler. je me tiens au devant de la porte Eis que estou na porta et je frappe. e bato. Si quelqu'un entend ma voix Se alguém ouvir a et minha voz ouvre la porte, e abrir a porta, j'entrerai chez lui, entrarei em sua je casa soupirai avec e lui, cearei com ele, virgule, vírgula, et lui avec moi. e ele comigo. Maintenant, regarde. Agora olha, Lorsque tu te laisses dans la dépravation sexuelle, quando você se deixa na depravação sexual, Dieu en créant l'homme, Deus criando o homem, il a donné à l'homme, ele deu ao homem, il a mis quelque chose dans sa vie. ele colocou alguma coisa em sua vida, Il a mis quelque chose dans son cœur. colocou alguma coisa em seu coração, Il a mis quelque chose dans son âme ele colocou alguma coisa em sua alma et il a mis une porte. e ele colocou a porta. Alléluia. C'est comme une maison. É como uma casa. Voilà pourquoi l'Esprit Saint est en train de Por isso que o dire Espírito Santo está a que dizer ton corps est le temple. que o teu corpo é o Quand on templo. parle d'un temple, Quando falamos de on voit un templo, bâtiment. estamos a ver edifício. Alléluia. Amém. Maintenant ici, Jésus dit, Aqui Jesus diz: je frappe à ta porte. eu bato na tua porta. Dieu a fait en sorte que Deus fez com que cette porte-là de esta ton porta cœur ali do teu coração ne puisse s'ouvrir que du dedans. não possa somente se abrir por dentro.
Yokanga bien. Me ouve bem. Porte-toi motema na wana. Essa porta do teu coração, Même Dieu lui-même. mesmo Deus ele mesmo, Apesa fongola nyonso pana. deu todas as chaves Et a alors você. que sombi porte. É como você vai Vas-y, comprar uma trois clés, porta ma belle, e CEO. pegam 3 chaves e te Donc c'est entregam. toi qui détiens l'exclusivité de la porte. Então é você que tem a exclusividade da porta. Même lui étant que Dieu Mesmo ele, enquanto Deus, a forcé porte wana. não forçou esta Alobi porta. naza na porte. Ele diz, eu estou nesta Na porta, obeta. estou a bater. Soko Se fongolinga você abrir, na koti. entrarei. Maintenant, Mas agora, la sexualité a dépravée, sexualidade depravada, au lieu que Dieu frappe à ta porte, em vez que Deus bata na tua c'est maintenant porta, le diable qui frappe à ta será o porte. diabo a bater a tua porta. Quand toi tu ouvres Quando cette você porte-là, abre esta porta, il fait entrer des entités ele spirituelles. faz entrar entidades Dans espirituais ta vie. na tua vida. Et regarde ce que Jésus dit ici. E olha o que Jesus diz aqui. Parce que les phrases dans la Bible ne sont pas pour au hasard. Hein. Porque as frases na Bíblia não é azar. Il dit, si tu m'ouvres, Ele diz, se me abrires, j'entrerai chez toi. eu entrarei na tua casa Je soupirai avec toi. e ceiarei contigo. Pourquoi il soupira avec toi? Por que ele ceará Parce que contigo? c'est toi qui l'as invité, Porque n'est-ce pas? você que o convidou. Mais après il dit, Mas depois ele diz, et toi avec moi. e você comigo. Les rôles ont changé. Os papéis mudaram. C'est moi qui t'appelle chez moi. Eu que te chamo na Comment minha tu vas casa. dire toi avec moi? Como é que você vai C'est dizer pas você il comigo? va entrer chez toi. Porque quando ele entrar C'est na lui tua qui va casa, prendre possession ele é que de vai ta tomar maison. posse da tua casa. Donc toi, quand tu te livres à la Então você dépravation quando se sexuelle, entrega à depravação sexual, tu donnes você dá les clés de ta maison qui est ton chaves da âme tua casa, que é a tua alma, au diable. ao diabo. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens. Por isso é que você vê Ils ont muita des gente, difficultés eles dans la têm vie dificuldades na parce vida qu'ils ont laissé entrer dans espirituais leur vie em et suas ces vidas. entités-là E essas ont pris entidades les da sua vida. et basengela yango na nous pardonner. E nem pediram desculpa por isto. Baluka nzambe te pona yango. Nem procuraram a Deus Et para ces isto. entités-là en entrant dans leur E vie, essas entidades entrando em suas bakomi vidas, kosakana na vie na bango vão à un niveau que começar tu a n'imagines brincar com pas. essa vida de uma forma que você não imagina. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils ont ignoré ce que la Bible dit. Porque eles ignoraram o que a Bíblia Tu diz. es le propriétaire Você é o qui a proprietário les clés que tem as chaves de ta propre maison. da tua própria casa. Voilà pourquoi Por isso é le que Seigneur t'appellera en o jugement. Senhor vai te chamar em Parce qu'il julgamento. t'a donné toutes les Porque Ele te possibilités deu possibles. todas as possibilidades possíveis. Il t'a donné toutes les E informations te deu possibles todas as informações possíveis de ta manière de marcher. da tua forma de caminhar. Profite bien de ta jeunesse. Aproveite bem da tua Ce n'est juventude. pas mal. Não é mal. Marche selon comme tu veux. Caminha segundo o que você Ce quer. n'est pas mal. Não é mal. Mais sache que si tu le fais hors l'enclos du Mas saiba Seigneur, que se você fazer fora do Senhor, il va t'appeler en jugement. Ele vai te chamar em julgamento. Alléluia. Amém. Je suis en train de finir. Estou a acabar. Et je répète cette E eu phrase. repito esta frase. Profite de ta jeunesse. Aproveite da tua Puisque juventude. tu as encore toute la force avec toi. Porque ainda tens todo o vigor contigo. Tu as encore toutes les forces avec toi. Ainda tens todas as forças contigo. Marche selon comme tes yeux te disent de marcher. Caminha segundo o que os teus olhos te dizem de andar. Rassure-toi à le faire Assegura-te de fazê-lo dans l'enclos du Seigneur. dentro do Senhor. Car si tu le fais hors l'enclos du Pois se Seigneur, você fazer fora do Senhor, il t'appellera en jugement. Ele te chamará em Et je julgamento. dis cette dernière E eu digo phrase esta última parce frase. que je veux que tu puisses rêver ça. Quero que você possa sonhar com isto. Profite de ta jeunesse. Aproveite da tua juventude. Marche selon les voies que te conduit ton cœur. Caminha segundo as veredas do teu coração. Mais fais-les dans l'enclos du Seigneur. Mas faça-o dentro do Senhor. Car si tu ne les fais pas dans l'enclos du Pois se você Seigneur, não fazer no Senhor, il t'appellera en jugement. Ele te chamará em julgamento. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe.